Ao longo de toda a história, assim como a própria história diz, o mundo sempre criou homens, verdadeiros canalhas, assassinos, genocidas, que se travestiram de deuses ou de semideuses para fazer mal à humanidade. O único intuito: dizimar famílias inteiras, cidades inteiras, estados inteiros e, por que não dizer, nações inteiras. A começar pela China do Mao Tse Tung, quando 80 milhões de vidas, eu falei de 80 milhões de vidas, foram dizimadas, destruídas, para o bel prazer do canalha do Mao Tse Tung, onde criou sua própria religião e era adepto da sua própria fé. E fez muito mal para toda a humanidade. Como também na Alemanha nazista do Adolf Hitler, quando ele, com alto grau de frustração, por não ter passado, e isso a história diz, por não ter passado num curso para a Academia de Belas Artes em Viena, Áustria, ele se revoltou contra o mundo, criando a SS e dizimando milhões e milhões de vidas, mas principalmente os judeus. Quanto mal aquele canalha fez para toda a humanidade. Pessoas assim certamente estão no lago de fogo dos quintos dos infernos. Como também a Itália do Mussolini, na época do fascismo, quantas vidas foram perdidas, quantas pessoas foram assassinadas para massagear o ego do Mussolini. Também em Portugal, do Antônio Salazar, quantas vidas foram perdidas por conta do ego do Salazar, que era muito mais inflada do que toda e qualquer boia salva-vida de qualquer navio cargueiro de todo mundo. Não muito distante, tivemos nos Estados Unidos, no governo Bush-Obama, caçadas, verdadeiras caçadas contra homens que talvez não tenham feito tanto mal para a humanidade quanto a imprensa fala e a história não consegue mostrar. Quando criaram verdadeiras caçadas animalescas, a começar pelo Saddam Hussein, que foi acusado de ter armas biológicas, químicas, nuclear, e nada foi encontrado e a história não consegue mostrar. Depois, como bode expiatório, talvez, criou-se uma verdadeira caçada contra o terrorista Osama Bin Laden, que foi assassinado ou que morreu nas montanhas geladas do Afeganistão. Também buscaram de modo animalesco, caçaram de modo impiedoso o Muammar Gaddafi, presidente da Líbia, e a história todo mundo já sabe o que aconteceu. E hoje a Líbia praticamente não pertence a nenhum país. Está no Oriente Médio, cravado no meio do Oriente Médio, o país que era talvez o mais promissor de todo o Oriente Médio, virou o que virou. E a história talvez mais na frente consiga te contar direito o que aconteceu com essas pessoas. E não muito distante, aqui no Brasil, criaram um verdadeiro genocida, um canalha que está preso, chamado Jair Messias Bolsonaro, político do baixo clero, mas que sempre teve instintos primitivos de assassinar pessoas, de matar pessoas, de roubar, de destruir a população brasileira. Não à toa, ele está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O mesmo canalha que eu estou falando, era ele que dizia que era o Messias, mas que não era salvador da pátria. E a história está mostrando de A a Z o tanto de pessoas na época da pandemia que o Bolsonaro ignorou por não comprar vacina e preferiu que essas pessoas morressem. Isso é apenas uma síntese do que a história conta, de que verdadeiros canalhas, assassinos, genocidas, para satisfazer o seu próprio ego, mataram pessoas, destruíram vidas
ao invés de ajudar essas pessoas, só prejudicaram pessoas por todo o mundo. E depois culpam a justiça, porque os canalhas, eles cometem seus crimes sempre achando que irão ficar impunes. E a verdade é uma só. A história mais na frente mostra e fala de tudo que eu estou falando aqui. Eu sou Heleno Coleta e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta. Grande abraço.